noite, amada igreja. Hoje é dia de festa. Cura e libertação e festa. Hoje nós vamos falar sobre a festa do tabernáculo. A festa dos tabernáculos. Por que, pastora, que a senhora vai falar sobre a festa dos tabernáculos? Porque Israel está comemorando a festa dos tabernáculos, que começou e iniciou dia 6 de outubro, ao pôr do sol, no dia 13 de outubro. Então, Israel está em festa. E a palavra nos liberta. Nós precisamos conhecer e entender por que eles estão comemorando. Mas nós só podemos ser libertos se Jesus nos libertar. Não é verdade? Se a gente entender a palavra, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo. E nós precisamos ter Jesus dentro do nosso coração. Nós somos hoje o tabernáculo de Deus. Nós somos hoje o tabernáculo de Deus. Essa semana vamos falar festa dos tabernáculos, ou festa do Sucote, ou festa das cabanas, como você quiser falar. Eu quero que coloque a imagem número 1 aqui, para vocês entenderem. Essa não é a imagem 1 que eu pedi. A imagem número 1 é a imagem 1? Essa é a imagem 1. Este é o tabernáculo. O que é o tabernáculo do Senhor? Né? Moisés, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, Moisés entendeu que ele não poderia viver sem o Senhor, ele não poderia ir sozinho. Então, para a gente ser curado e liberto, para a gente verdadeiramente vencer a vida, a gente tem que ter a presença de Deus. O tabernáculo, ele fala inteiramente de Jesus, ele é Jesus. A entrada aqui do tabernáculo, a entrada, a porta de entrada do tabernáculo, simboliza Jesus. Ali o altar do sacrifício simboliza o sacrifício de Jesus. A pia, a bacia de bronze, é quando a gente morre, a gente se mergulha ali naquela água e nasce de novo. E depois, a primeira entrada do tabernáculo ali, o lugar santo. E depois o Santo do Santo, o lugar santíssimo, aonde fica a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Eu quero falar para vocês que Deus mandou construir o tabernáculo, deu detalhes, porque Deus sempre quis morar no meio do teu povo, no meio de nós. Deus sempre desejou cuidar e proteger a gente. Deus, Ele sempre desejou nos direcionar rumo à terra prometida, a terra que emana leite e mel. O Mauro abriu o culto falando que no tabernáculo tinha uma nuvem, a nuvem que cobria o tabernáculo, e uma coluna de fogo que protegia, que aquecia a noite, a nuvem de glória. Quando a nuvem levantava e partia, o povo de Deus tinha que partir atrás. Quando a nuvem parava, o povo de Deus tinha que parar. Então esse é um tabernáculo novo. O povo montava e desmontava. E por que Israel está comemorando a festa dos tabernáculos? Por quê? Para relembrar que Deus protegeu o povo dos perigos do deserto. Para relembrar da fragilidade de morar em tendas. Em tendas. Você pensa você morar em tendas ao redor do tabernáculo? Você pensa no perigo que é morar no deserto? Tempestade de areia, bichos que poderia morder o povo de Deus, cobra, escorpião, tantos perigos que o povo de Deus tinha. E quem que protege a gente, se não é Ele? Ele protegia o povo desses perigos, dessas tempestades. E hoje é dia de festa, porque se você está aqui, você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que te direciona. Você tem um Deus que te trouxe aqui. Você tem um Deus que te ama. Então eu quero que você feche os olhos, que eu quero orar.
nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, hoje o nosso coração está em festa, Pai. Está em festa em relembrar, Pai, que o Senhor está conosco, está no meio de nós, o Senhor está dentro de nós, nos protegendo, nos conduzindo, nos levando rumo à terra prometida, Pai. O Senhor está nos livrando do mal, dos perigos, Pai. Então nos ajuda, Pai, a festejar, Pai, a comemorar esse grande dia do Senhor, Pai. Esse tempo, Pai. Pai, nós sabemos que é um tempo. Portais são abertos espirituais, Pai. Bênçãos são liberadas, Pai. Quando a gente é grato, quando a gente tem um coração de gratidão, Pai. Então libera bênçãos. Nessa noite, Pai, libera bênçãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém? Eu quero que vocês abram João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Eu quero que coloque aqui também a imagem de João, capítulo 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Verbo, então Jesus habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus habitou, no grego significa tabernaculou. Ele tabernaculou, Ele andou no meio de nós. Sabe o que é maravilhoso? Eu fico pensando como é maravilhoso. Ele, com a glória que Ele tem, com o poder que Ele tem, com a majestade que Ele tem, Ele resolveu tabernacular. Ele resolveu mandar construir um tabernáculo, porque naquela época Ele não poderia habitar dentro de nós como hoje. Ele não poderia, então Ele mandou Moisés construir um tabernáculo em detalhes, simbolizando cada passo, apontava para Jesus. O tabernáculo é inteiramente Jesus. A arca da aliança, coloca a foto da arca da aliança. A arca da aliança significa a presença de Deus, a glória de Deus. A glória que estava no lugar mais santo, no santo dos santos, no lugar santíssimo. A arca da aliança. Você entende o que é carregar a presença? Você entende o que é você levar a presença de Deus? Você é o tabernáculo, hoje você tem grandes motivos para festejar, para se alegrar. Eu quero que você abra Levíticos 23, do 39. Levíticos 23, do 39. Nesse período que o povo de Deus celebrava o tabernáculo, eles também celebravam o período da colheita. Porque quem que nos dá a provisão? Não tem nada que a gente tem que não vem dele. Nada que a gente tem. Tudo vem dele. Olha Levíticos 23, 39. Deixa eu abrir aqui. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando estiveres recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Olha o 41. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Esse mês sétimo é do calendário judaico, não é do nosso calendário. 42. 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibas as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Por que será que o Senhor quis que o povo dele habitasse em tenda? Por quê? Para mostrar para o
povo de Israel. A fragilidade da vida. Muitas vezes a gente mora em casas confortáveis, casas luxuosas, mas aquele que não tem Deus não vai estar seguro nessas casas. A nossa segurança é só o Senhor. Não adianta. Não adianta se enganar. Não é o ouro ou a prata e o dinheiro, a fortuna que vai nos proteger. Não é. É a presença dEle. É a presença dEle. Eu quero que você coloque a imagem 3 para mim. É a presença dEle. A presença dEle que nos protege. É Ele que nos guia. Você pode buscar todo o dinheiro dessa terra. Você pode achar que você está seguro com uma vida financeira próspera, mas você não vai estar. Não vai estar. Olha aqui o tabernáculo como era, e o povo, as cabanas, todas ao redor do tabernáculo. Todas ao redor. E se você entender o que Deus quis falar sobre o tabernáculo, Deus quis nos levar a entender que sem Ele nós não somos nada, não somos nada. Deus poderia ter levado, ter tirado. Põe a outra imagem do tabernáculo. Deus poderia ter tirado o povo num dia só, tirado da escravidão e ter levado para a terra prometida. Não poderia? Deus pode terminar o seu cativeiro num dia só. Mas Deus não queria. Deus queria ensinar o povo a ser grato. Porque Deus, Ele é poderoso. Ele paralisou o faraó, Ele abriu o mar vermelho, Ele fez descer o maná dos céus, Ele fez brotar água da rocha. Deus, Ele é poderoso. Não tem o que Deus não faz. Não existe. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe. Nada é impossível ao Senhor. E Deus começa a dar os detalhes do tabernáculo. Aqui, mostrando o candelabro, que Ele é a nossa luz. Mostrando, do lado direito ficava a mesa dos pães, as 12 pães, significando que a gente tinha que ter comunhão com o Senhor. O candelabro, onde significava que nós precisaríamos constantemente do Espírito Santo. Ali, perto das cortinas, estava o altar de incenso, mostrando que nós precisaríamos orar constantemente para entrar no lugar santo, no Santo dos Santos. Nós precisamos entender que sem o Senhor nós não somos nada. Então a festa do tabernáculo é a comemoração, tá, da peregrinação do povo do Egito para a terra prometida, tá? E a celebração da colheita, declarando, festejando, o povo festejando, declarando que é Deus que dá a colheita. Você já agradeceu pela tua colheita, a colheita do povo é o nosso salário, é a nossa provisão. Você já agradeceu hoje? Eu quero que você feche os seus olhos e comece a agradecer, porque hoje é dia de celebrar, é dia de agradecer. Olha assim comigo, fala: Pai, eu quero agradecer, porque é o Senhor que me dá o meu sustento, o meu salário, a minha empresa. O Senhor que dá o meu pão, o pão nosso de cada dia. E eu quero te louvar, porque eu quero festejar, eu quero agradecer tudo que o Senhor tem feito por mim, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém. Nós precisamos entender que nós precisamos confiar nele. É só nele. Do Senhor é a terra e tudo o que nela habita, diz o Senhor. É tudo. Deus te
empresta algumas coisas aqui, mas nada é seu. Nada, nada, nada é seu. Você não vai levar nada dessa terra. Então, do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos ser dependentes 100% dele. 100%. Nós precisamos entender. E ser totalmente dependente. Quem garante que você vai ter a provisão no mês que vem? Você garante isso? Eu atendi há um mês atrás um grande empresário que tudo dele foi bloqueado. Ele não teve acesso a nada, de um dia para a noite. Ele falou: pastor, a senhora não tem noção do tanto de dinheiro que eu tenho. Você não tem noção, a senhora não tem noção. E de um dia para a noite está tudo bloqueado. Eu estou paralisado, eu não posso, eu não tenho como mover uma conta minha, um centavo minha. Eu estou assim, sem chão. E eu comecei a orar por esse homem. Depois de, eu creio, uns 10 dias, ele conseguiu recuperar a empresa. Ainda os bens, ainda estava organizando. O dinheiro dele, todas as coisas dele, foi paralisado. Entenda isso, entenda que todas as coisas estão no controle de Deus. Todas as coisas. Não confie a tua vida, a estabilidade. Não confie. Confie no Senhor, é só nele, só nele. Você pensa que ele não podia vender nada, ele não podia comprar nada, ele não podia acessar as contas, ele não podia fazer nada. Busca Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Comemore essa festa, comemore, porque se você está aqui, é porque Ele está habitando em você. Se você está aqui hoje, você é o tabernáculo de Deus. Você sabe, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. O Senhor teve livre acesso ao seu coração. Esse é o motivo de festejarmos, esse é o motivo de alegrarmos, esse é o motivo de celebrar. Eu quero que coloque a imagem 5, porque Ele que provê tudo, Ele que nos protege, Ele que nos salva, Ele que nos direciona, tudo vem dEle, Ele provê, Ele protege, Ele salva a gente em qualquer circunstância. É Ele, é por Ele, é só Ele. E quando a gente entende isso, a gente para de desejar coisas dessa terra, a gente começa a desejar só o céu. Porque a gente sabendo que Ele é presente na nossa vida, a presença dEle nos basta. Amém. Quando Ele está presente, tudo dá certo. Quando Ele está presente, a roda vai girando. A roda vai dando certo. E você sabe como que Deus te ama? Eu quero que você abra Êxodo 33, do 7 ao 11. Êxodo 33, do 7 ao 11. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial e desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha o 8. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. Amém. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, ficava de nunca se apartava do meio da tenda.
Você sabe o que é maravilhoso o Senhor falar face a face? Aquele povo devendo a coluna ali, descendo. Você pensa, olha o tanto que Deus amou o homem. Amou a ponto de morar numa tenda. Deus habitar numa tenda. Ele habitou na tenda da congregação. Aleluia. Na tenda do encontro. Feche seus olhos. Comece a falar assim: Pai, eu quero ter um encontro nesta noite, dentro da minha tenda, porque o Senhor habita dentro de mim. Então me faz encontrar o Senhor. Eu quero que você fale mais alto e feche os olhos, porque tem gente olho aberto. Pai, eu quero nesta noite ter um encontro com o Senhor na tenda da congregação, que sou eu. Eu quero ter um encontro com o Senhor dentro de mim, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade, em nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra, Pai, peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e seu amém. Você tem noção do que é isso? Deus, Ele desejou morar num lugarzinho pequeno, na Arca da Aliança. Ele resolveu morar aqui, ali, e hoje Ele resolve morar dentro de mim e de você. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso, que o universo está cheio da glória dele. Amém. O universo está cheio da tua glória, Senhor. Obrigado, Pai. Você não tem tantos motivos para agradecer. Agradecer Ele morando dentro de você. Eu quero que você abra Zacarias 14, do 16 ao 17. Zacarias 14. E aconteceu que todos os que se restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subiram de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha isso. Se você não celebrar ao Senhor, não virá sobre você a chuva. Olha que sério. O que é a chuva? O que é essa água? Essa água da provisão, essa água da presença. Nós precisamos celebrar essa festa. Nós precisamos agradecer essa festa. Mas tem muita gente falando: pastor, isso é coisa de Velho Testamento. Isso é coisa que já passou, isso é coisa que já ficou para trás. Eu falo para você que é estatuto perpétuo, nós temos que ter gratidão por todas as coisas que o Senhor fez. E eu quero falar que hoje muitas igrejas que ministram, que falam, fazem a festa do tabernáculo, eles saem para fora, pegam ramos de palmeira e montam a sua tenda fora e dormem durante 7 dias fora. E no 8º dia que eles vão para o templo, que eles adoram o Senhor e louvam o Senhor. Eu não acredito que precisa fazer todo esse ritual dessa maneira. Porque Jesus esteve na festa do tabernáculo. Jesus esteve na festa do tabernáculo e você vai aprender isso hoje. Eu quero que você abra João 7. João 7 mostra que Jesus esteve nessa festa. João 7, 2. Estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. 8. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus falando para os seus irmãos.
Vocês podem ir, porque eu ainda não vou subir agora. Eu não vou subir agora, eu vou abrir aqui. Por que os irmãos de Jesus falou para ele subir nessa festa? O 7:3. Disseram-lhes, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te a algum. Os irmãos mandando ele ir para a festa. E aí no versículo 8 ele diz assim: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Olha o 9. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Agora o 10. Aí o título da minha Bíblia está: Jesus da festa do tabernáculo. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, e não manifestamos mais como em oculto. Ele vai para a festa, mas escondido, ele não aparece. Ele não aparece na festa. E eu quero que você abra o 37. Por que Jesus ele vai na metade da festa? Ele não chega no primeiro dia da festa. Ele espera um pouco, ele manda os irmãos dele ir, depois ele vai, tá? O 37. Jesus ele chega na metade dessa festa, ele vai para o templo e ele começa a pregar a palavra. Ele começa a ministrar, ele vai ministrando, ele vai pregando a palavra. E em João 7,37 fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha o 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. O véu precisa ser rasgado. O Espírito Santo tinha que habitar em nós. Mas ele falou que todo aquele que crê nele, né? Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por que Jesus fala isso na festa do tabernáculo? Porque Jesus não vai para essa festa, não fica lá misturado nessa festa, ele vai pregar a palavra. Ele vai ministrar a palavra. Ele vai falar. Por quê? A festa do tabernáculo, tá? Eu quero que você abra o versículo Levíticos 23, 36. Por que Jesus vai para o templo e depois ele fala sobre a água? Que nós vamos descobrir aqui agora. Levíticos 23, 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho vil fareis. Jesus estava cumprindo, ele estava indo oferecer no templo ofertas. Ele estava lá no templo, ministrando, pregando a palavra e oferecendo a oferta. Por isso que a pastora Romilde falou aqui, que ninguém chega de mãos vazias. Era estatuto perpétuo, a gente tinha que oferecer nessas festas, tinha que ser dado ofertas. Domingo, se você quiser fazer uma oferta de gratidão ao Senhor, prepare uma oferta e traga no culto de domingo, se você não veio preparado. Porque a gente não pode chegar de mãos vazias nessas festas, porque essas festas são de gratidão ao Senhor. Então Jesus, ele cumpriu, ele foi nessa festa. Ele não foi igual aos judeus, de maneira lá de fazer as tendas, as barracas para fora, as tendas para fora. Ele não foi. Ele não foi. Mas ele cumpriu. Então, eu quero falar que o último dia dessa festa, tá? Ela se chama Roshana Rabá. Roshana
Rabá, que significa a grande salvação. A grande salvação, que é o último dia, que é celebrado no último dia. E essa festa louva a Deus de forma peculiar. Por que essa festa louva a Deus de forma peculiar? E por que o Senhor chega nessa festa e ministra sobre que dentro dele fluiria rios de água viva? Por quê? Porque tinha um ritual. Havia um ritual, uma tradição de celebração dessa festa. O sacerdote, no último dia, ia no tanque de Siloé, pegava com jarras de ouro as águas do tanque de Siloé e jogava no altar. E lavava a escadaria. Quando eu estava lendo isso, eu pensei, a gente lavando a escadaria do templo. Falei, meu Deus, até a nossa igreja tem uma escadaria. Eu falei, oh, glória a Deus, nós temos um tanque, nós temos uma escadaria, nós temos chofar, nós temos tudo aqui não falta nada, amém? Glória a Deus. Então eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, nós temos uma escadaria para lavar. Olha isso, olha isso. Eles pegavam aquela água no tanque de Siloé. Aquela água era no lugar mais baixo. Eles iam lá, pegavam, e daí eles subiam para o templo, para poder lavar a escadaria, para jogar água no altar. Jesus é a água viva. Aleluia. Jesus é a água viva. Isaías 12:3. Não é água de chuva, não é água de tanque de Siloé. Jesus é a nossa água viva. Jesus é tudo que a gente precisa. Olha Isaías 12:3 e fala: em vós com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. Aleluia! Quem está alegre aqui? Glória. Nós vamos tirar as águas das fontes da salvação. Nós vamos nos alegrar. Eu convido você para estar domingo aqui, celebrando. Nós vamos celebrar o último dia da festa, apesar que é na segunda, mas nós vamos estar celebrando no domingo. Prepare com alegria. Vem falando, fala, Pai, eu vou tirar essas águas das fontes da salvação. Jesus é essa água viva, essa água que lava, que limpa. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é tudo. Amém. Entenda isso, entenda. Mas eu quero falar algo para você. Que todas essas festas, tem várias festas na Bíblia. Tem várias comemorações na Bíblia. Agora mesmo eu estava em Orlando, eu postei, quem me segue nas minhas redes sociais, viu que eu postei no Yom Kippur. Eu falei que Jesus é o nosso Yom Kippur. Jesus é o nosso dia de perdão. E Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia do arrependimento, é o dia do perdão. Jesus é o nosso tabernáculo. Jesus, Ele não mora em tabernáculo feito por mãos humanas, Ele mora em tabernáculo feito por mãos de Deus. Amém. Glória. É pelas mãos de Deus. Nós somos esse tabernáculo. Você pode colocar a mão no seu coração e respirar fundo e fazer assim. Você fala assim: eu sou o tabernáculo feito pelas mãos de Deus. Você tem noção do que é isso? O que significa isso no mundo espiritual? Você tem noção? A presença de Deus, você carrega a presença. É muita bênção isso. E vai chegar um tempo que nós vamos morar no tabernáculo celestial. Eu quero que você abra Apocalipse 21, do 3 ao 5. Do 3 ao 5. Apocalipse 21, do 3 ao 5. Eu quero chamar o louvor aqui para frente. Eu quero falar que eu sou muito feliz. Hoje é dia de festa, hoje é dia de presença, de celebrarmos a presença de Deus. Eu quero que você leia essa palavra em pé, porque depois disso nós vamos festejar.
nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar, nós vamos declarar a maior libertação nossa. É entender que aqui é passageiro, que nada daqui nós vamos levar, que nós somos frágeis. Esse tabernáculo aqui também, isso daqui um dia vai acabar. Esse tabernáculo feito pelas mãos do Senhor, ai, nós vamos passar, tudo vai passar. Mas a presença dele, a certeza que nós temos um tabernáculo no céu nos esperando. A certeza que a presença dele conosco, nos guiando. Você precisa da presença dele te guiando na sua vida. Essa nuvem de glória, onde o Mauro abriu o culto e falou dessa nuvem, onde levantava, partia o povo. Você tem que estar onde o Senhor está. Você tem que frequentar ambientes de Deus, ambientes que o Senhor está ali. Quantas vezes você foi tabernacular ou andar em lugares de trevas onde Deus não habita? Mas hoje você está aqui. Aleluia! Hoje você está aqui. No melhor lugar dessa terra. Na presença de Deus. Na presença de Deus. E olha o que Apocalipse 21:3 diz. E ouvi uma voz dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Eu quero que você dê uma salva de